Olá, boa tarde. Nosso painel traz 2 cientistas, pesquisadores de renome nacional e também global. E a gente vem aqui nesse painel hoje, então, conversar um pouco sobre o tema o que a ciência tem a dizer sobre a Amazônia. Eu sou Marcelo Prince, sou gerente executivo de Inovação e Tecnologia do Senai Departamento Nacional. E para compor esse painel, então, eu gostaria de convidar o Carlos Nobre, que é cientista e pesquisador da USP, e a Mercedes Bustamante, que é cientista e pesquisadora da UNB. Então, eu gostaria então de convidá-los para fazer então suas considerações iniciais, para a gente aquecer então o nosso painel. Então, por favor, o senhor Carlos Nobre, para dar suas primeiras palavras para o público que nos assiste. Bom dia a todos, muito prazer em poder participar. Amazônia mais 21, nós estamos no século 21 e nós temos de fato que sermos muito criativos, muito inovadores e pensar numa outra maneira de enxergar a Amazônia, enxergar a biodiversidade da Amazônia, a biodiversidade brasileira, trazermos a melhor ciência e tecnologia para desenvolvermos uma nova economia. Então, é isso que eu vou apresentar a vocês em breve. Mercedes, com você a palavra. Boa tarde. Você está com o áudio fechado. Ok. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite para participar desse evento. E também o que eu espero trazer, na verdade, alguns pontos para discussão e para debate sobre os rumos, né, do desenvolvimento na Amazônia, quais são as considerações que a ciência tem para fazer e algumas palavras de precaução também com relação a esse desenvolvimento. Muito obrigada. É um prazer enorme. Então, vamos começar então com as suas apresentações. Então, a gente tem aqui até 10 minutos para que cada um apresente o seu ponto de vista, aí a gente parte para perguntas e a gente fecha o painel então, com considerações finais. Pode ser? Então, seguindo a ordem, então, por favor, então, Carlos Nobre, 10 minutos para fazer a sua apresentação inicial. Deixa eu ver aqui, eu vou compartilhar a tela. Eu vou muito rapidamente cobrir, que tinham me informado que seria 15 minutos, mas agora você falou 10, então eu vou rapidamente cobrir. A Amazônia está muito próxima de um ponto de não retorno, um ponto que haveria uma tendência muito grande de mudar a Amazônia, se tornar uma savana muito degradada. Portanto, nós temos uma necessidade urgente de uma nova bioeconomia. O modelo econômico atual, ele realmente falhou grandemente em valorizar a natureza, globalmente falando, e no Brasil, totalmente. Os portugueses chegaram aqui 520 anos atrás e nunca enxergaram o valor na biodiversidade, que é muito maior economicamente do que tirar milhares de espécies de um hectare, substituir por uma gramínea, e é isso que a ciência tem que mostrar com clareza. Como transformar o Brasil na primeira potência ambiental da sociobiodiversidade do mundo. Eu criei esse termo Amazon Green Deal, porque no pós-pandemia todo mundo está falando no Green Deal. European Green Deal, American Green New Deal. Então, vamos ver se a gente desenvolve um Green Deal. A Amazônia sempre foi um local visto no passado, principalmente na época do governo militar, que decidiu explorar a Amazônia com o método sem floresta como um inferno verde, precisava eliminar o inferno verde. Mas os povos que vivem há 12 mil anos na Amazônia, eles sempre enxergaram a floresta como um paraíso verde. E quando a gente olha os vários aspectos, e eu vou correr bastante aqui, a Amazônia tem um papel central no ciclo global do carbono, acho que a minha colega Mercedes vai tocar nisso também, estabilidade climática, é o mais poderoso sistema hidrológico do planeta, a mais alta biodiversidade do planeta e mantém uma imensa diversidade cultural, só perde
para a Indonésia, em termos de povos, grupos indígenas, mais de 300 línguas. Então, a Amazônia é também um paraíso verde para o planeta Terra. A Amazônia, a floresta somente existe porque a floresta existe. O que isso significa? Significa que, como resultado de milhões e milhões de anos de evolução geológica, da biodiversidade, da vegetação, dos sistemas hidrológicos, da floresta, do clima, da atmosfera, isso tudo foi evoluindo junto, dezenas de milhões de anos. A Amazônia bate o recorde mundial em reciclagem de água, é muito eficiente. E ela também é super eficiente em reciclagem de nutrientes. 86% do solo amazônico é muito pobre, então ela só existe porque ela recicla nutrientes. Um resumo desses serviços ecossistêmicos, né? Ela produz umidade o ano inteiro, uma boa parte dessa umidade, 18% das chuvas da bacia do Prata-Paraná vem desse transporte de umidade, a chuva e a neve nos Andes também. Ela sequestra uma grande quantidade de carbono, ela garante também o habitat para mais de 10% das espécies, como eu falei, ciclagem de nutrientes, estoque de carbono, e essa floresta, em 12 mil anos, foi a garantia de bem-estar para as populações indígenas. Esse é um aspecto muito importante. A floresta remove entre 1 e 2 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano. Depois eu vou falar dos riscos. E também, e é uma pena que Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha não perceberam isso, que 1 hectare de floresta amazônica tem mais angiospermas, árvores com flores, do que toda a Europa. Nunca se enxergou esse potencial. É uma falha terrível humana. A gente não tem enxergado o potencial da biodiversidade. O maior biodiversidade do mundo, o primeiro lugar é Brasil, o segundo lugar é Colômbia, o terceiro lugar é Indonésia, florestas tropicais. Mas o modelo de desenvolvimento, o desenvolvimentismo dos 50 anos é derrubar a floresta, queimar, botar fogo e substituir por uma espécie gramínea ou uma espécie agrícola, por exemplo, soja ou milho. E em 1990 e 91, eu já também estudei isso, e eu já, naquela época, gerei uma hipótese chamada hipótese da savanização. Se a gente tirasse a floresta, depois a floresta não voltaria nessa área em azul do gráfico. Por quê? Porque a estação seca ficaria muito longa nessa área e aí viraria uma savana. E essa ideia vem crescendo muito em estudos, tem mais de 500 estudos a partir desse primeiro estudo de 1990 e 91, e hoje a gente está muito preocupado desse ponto de não retorno, desse chamado tipping point, porque nós estamos vendo isso acontecer. Eu vou mostrar alguns dados aqui para vocês, e se isso acontecer, entre 30 e 50 anos, talvez 30% a 40% da floresta permaneça lá no oeste, perto dos Andes, e a maior parte da floresta amazônica no Brasil virará uma savana bem degradada. E por que a gente fala que esse tipping point já foi ativado? Porque ele é uma relação entre o que está acontecendo globalmente, as mudanças climáticas globais, e é esse ponto aqui no Atlântico. O Atlântico aqui está ficando mais quente, que a corrente do Golfo, e que em oceanografia nós chamamos corrente termoalina, ela está ficando mais fraca. Isso é devido ao aquecimento global. E o Atlântico Norte está aquecendo e ele induz secas. Desmatamento induz secas, menos chuva e estação seca mais longa. Então, essa composição perversa, sinérgica entre aspectos globais e desmatamentos regionais ativaram esse ponto de não retorno, que a gente está vendo as secas, aquecimento global. Antes, uma mega seca na Amazônia acontecia a cada 20, 25 anos. Agora acontece 2 por década. 2005, 2010, 2015, 2016 e 2020 começou uma mega seca novamente. 4 mega secas em 16 anos. Desmatamentos na Amazônia são 17% de toda a bacia amazônica e crescentes, infelizmente. Nos últimos anos tivemos aquele grande sucesso, 2012 até 2014, menos de 5 mil metros, 5 mil quilômetros, mas infelizmente esse ano vai ser entre 13 e 15 mil quilômetros o desmatamento da Amazônia. Esse gráfico é bem complexo, eu não vou gastar, o tempo é muito curto, mas 30
35 anos de estudos na Amazônia. Mercedes Bustamante liderou muitas pesquisas, eu também. Nós vamos à Amazônia, fomos, medimos o que estava acontecendo com a interação da floresta, da interação das pastagens também, e chegamos a essa conclusão. A floresta recicla muita água, ela é eficiente na transpiração, a maior transpiração é na estação seca, é uma coisa única em sistemas biológicos, quase que no mundo inteiro, mais transpiração na estação seca do que na estação chuvosa, que faz aumentar a chuva, diminui a duração da estação seca, ela fica mais fria, e tudo isso muda quando se coloca a pastagem. A pastagem ela é muito menos eficiente, é muito mais quente e não recicla a água tão eficientemente. Então, a Amazônia está virando um certo inferno, e também estudos recentes estão mostrando um enorme impacto da degradação florestal. Não é só o desmatamento, a gente olha mais o número do corte raso, mas, de fato, nós temos uma enorme área que não é corte raso. E de 2000 a 2019, o dobro da área, 200 mil quilômetros quadrados degradados, 100 mil quilômetros quadrados desmatados. Esse é um resumo do que está acontecendo. Estudos climáticos mostram que eu já falei, os extremos de seca estão ficando mais frequentes. A estação seca no sul da Amazônia, 3 a 4 semanas mais longa, especialmente em áreas desmatadas, está muito próximo do tipping point, do ponto. Se chegar a 5 meses de estação seca, é savana, não é mais floresta. As florestas estão mais vulneráveis ao fogo hoje do que antigamente, porque elas estão ficando perturbadas. O aquecimento global aumentou a temperatura na estação seca no sul da Amazônia em 3 graus, aquecimento global e desmatamento. Então, floresta mais quente, uma floresta muito resiliente ao fogo, está menos resiliente. Florestas no sul da Amazônia, redução na reciclagem de água, estão removendo menos dióxido de carbono desculpe, a referência aqui está errada, é um estudo de Luciana Gatti e outros em revisão, e florestas estão também perdendo árvores, isso sim, a referência aqui, Esquivel Mulayert, as árvores de clima úmido da Amazônia estão morrendo mais, taxa de mortalidade maior, e um estudo recente de 2 semanas atrás mostrou que até a fauna da Amazônia está mais ficando com características do cerrado. Então, esses são dados muito concretos, e eu agora vou, mais alguns minutos, chegar no fim. As secas e as inundações estão, como eu mencionei, ficando muito mais frequentes. Isso são observações, nós temos aqui os desmatamentos em cima caíram até 2014, 2015, mas os focos de calor não caíram na mesma proporção, a floresta está mais vulnerável. Grande preocupação, a estação seca está ficando mais longa, como eu falei, 3 a 4 semanas mais longa no sul da Amazônia. Nessas áreas em vermelho aqui, a estação chuvosa está atrasando mais ainda, ela está começando agora em terceira semana de outubro e médio, nas áreas desmatadas. Esse gráfico, esse círculo em cima, mostra que a floresta está perdendo a capacidade de retirar carbono. Se ela continuar nessa tendência, antes de 2030, ela vira uma fonte de carbono. E esse dado é um dos mais preocupantes, que é toda essa área em vermelho aí, são áreas que a estação seca está mais longa, menos chuva, e nessas áreas as árvores de clima amazônico, clima úmido, estão aumentando a taxa de mortalidade. É um sinal claro que o risco da savanização é presente, não é mais uma proposta só científica como aquela que eu fiz em 1990. Vários estudos recentes estão indo nessa direção, mostrando a savanização, o risco de savanização, a fauna, espécies do cerrado começam também a predominar, não só de árvores, mas também da fauna. Esse é um gráfico que mostra o que seria essa savanização, que levaria 30, 50 anos, a floresta permaneceria na calha do rio Amazonas e talvez lá no oeste. O sul, o sudeste e o nordeste viraria uma savana. Então, nós chamamos muita atenção, nós temos chamado a atenção, se o desmatamento passar de 20% a 25%, provavelmente esse ponto será excedido, esse tipping point. Então, a pergunta, eu termino em poucos slides, a pergunta é como evitar, né? Podemos evitar esse ponto de não retorno? Aí é difícil, nós estamos realmente na beira do precipício. E talvez nós temos que ser cautelosos. E cautelosos é ir para uma trajetória de sustentabilidade. Essa trajetória verde
que é zerar o desmatamento e restaurar a floresta de forma muito intensa. E eu termino com essa pergunta. Qual a real vantagem do Brasil no concerto das nações? Queremos ser sempre, e isso nós estamos nesse evento Amazônia Mais 21 e no auditório da CNI, indústria. Queremos ser sempre fornecedores de matérias-primas para nações industrializadas, estamos nos desindustrializando há 25 anos. Queremos ser países desenvolvidos sem nos tornarmos industrializados? Não existe essa possibilidade. Então, onde que o Brasil pode liderar mundialmente? Não é semicondutor, não é robótica, não é TI, mas é essa nova bioeconomia tropical baseada na biodiversidade. Isso é importante para a saúde do planeta, para a saúde humana e para combater as mudanças climáticas. Então, qual é o desejo? E a ciência tem toda a condição de apoiar o Brasil se tornar a primeira potência socioambiental da biodiversidade. E isso exige nós juntarmos conhecimentos científicos e conhecimentos tradicionais na Amazônia como bases desse novo desenvolvimento sustentável, dessa nova trajetória. Então, vamos realmente sairmos da pandemia com o Amazon Green Deal, criando uma inovadora bioeconomia circular de floresta em pé, rios fluindo. Eu não tive tempo aqui de entrar mais nesse aspecto, mas eu sei que durante esse evento várias palestras vão discutir essa nova bioeconomia, que gerará empregos, bem-estar, prosperidade, proteção da biodiversidade e combate às mudanças climáticas. Era isso que eu queria dizer, terminando com florestas tropicais somente existem porque florestas tropicais existem, a famosa inspiração de todos nós, a nossa geógrafa já falecida Berta Becker, agregar valor ao coração da floresta, ou Davi Copenau, a salvar o coração da Mãe Terra, a Amazônia simbolicamente é o coração biológico do planeta. Então, nós precisamos realmente criar uma nova bioeconomia e fortemente baseada em ciência e em conhecimentos tradicionais. Muitíssimo obrigado. Desculpe exceder os 10 minutos. Obrigado, professor Carlos Nobre. Uma grande honra ter uma aula tão rica e tão rápida, né? A gente tem pouco tempo. E aí eu gostaria de, aproveitando, então, a oportunidade de convidar a professora Mercedes Bustamante para fazer a sua apresentação, então, em torno de 10 minutos. Se precisar passar um pouquinho, não há tanto problema, não. Fique tranquila. Tá bom, muito obrigada. Eu gostaria de pedir só para projetar os meus slides, que eu acho que está sob controle aí do estúdio, né? Eu não sei se tem como espelhar para mim a tela, por favor, ou não? Não há como espelhar. Vou tentar aqui, então. Bom, boa tarde, então, novamente a todos. Muito obrigada pelo convite, né? Então, a ideia hoje é a gente discutir um pouquinho, né, do que a ciência tem a dizer sobre a Amazônia, sobretudo nesse contexto, né, de novos caminhos, né, e novas trajetórias para o bioma amazônico, né? O próximo, por favor. Eu separei aqui alguns tópicos, e o Carlos, eu acho que já cobriu alguns deles, né, com excelência, mas a gente tem que lembrar de algumas palavras-chave quando a gente fala sobre a Amazônia, né? Heterogeneidade e complexidade, então a gente está se referindo ao bioma Amazônia, mas é um bioma extremamente heterogêneo e bastante complexo, quando a gente considera toda a sua extensão. É um bioma que é integrado dentro de uma bacia hidrográfica que não pertence só ao Brasil, então existe uma relação aí muito importante em termos de integração regional também. Nós estamos falando da ecologia de um sistema em mudança, então, ao mesmo tempo em que nós, ao longo das últimas décadas, conseguimos, né, reunir uma grande quantidade de informação, de conhecimento sobre a Amazônia, apresentada aí muito bem pelo Carlos Nobre, ao mesmo tempo nós temos que constatar que talvez o sistema que nós visitamos 20, 30 anos atrás, se a gente volta hoje nesses lugares, a gente vai encontrar uma situação diferente, parâmetros que estão variando. Então é importante a gente pensar que a gente está correndo atrás de um alvo, que esse alvo também está se mexendo, né? Um outro conceito importante é o conceito de resiliência, né? E o Carlos citou aqui a questão do ponto de não retorno, e isso tem muito a ver com esse contexto e conceito, né, de resiliência.
nós estamos falando de não somente sistemas ecológicos, mas de mudança e de adaptação de sistemas socioecológicos, né? Então, a gente não pode afastar a interação dos sistemas humanos com os sistemas naturais na Amazônia. E a gente também tem todo aí um contexto de lições do passado que precisam ser revisitadas, aprendidas, para evitar que a gente trilhe algumas rotas que já se demonstraram não acertadas, e pensar também um pouquinho nesses caminhos para o futuro. O próximo, por favor. Esse é um artigo que o Carlos citou, né, alguns dos grandes experimentos, né, dentro da Amazônia. Um dos grandes experimentos foi o LBA, que é o experimento de larga escala biosfera-atmosfera na Amazônia, e esse é um artigo síntese, né, do resultado desse grande projeto, né, que é a Bacia Amazônica em Transição, e se refere exatamente a esse complexo fluvial, florestal, né, o Carlos citou a floresta em pé e os rios fluindo, né, lembrando que é um sistema fluvial que é quase 20% da descarga de água doce do mundo, e um sistema florestal que estoca aí, como já indicado, né, o equivalente a 10 anos de emissões globais de combustíveis fósseis, né. Então, um ponto central para a manutenção da integridade biótica desse bioma e dos seus serviços ecossistêmicos, que são essenciais não só para as comunidades locais, mas regionais e globais, é a compreensão da vulnerabilidade e da resiliência desses ecossistemas amazônicos diante da mudança. Próximo, por favor. Essa imagem aqui é desse artigo também, ela traz um pouquinho, né, essa organização, quais são os vetores de mudança que foram avaliados, né, mas quais são os processos. Então, a gente percebe, a gente pode sair de poucos vetores, mas que afetam múltiplos processos e que terminam também em várias consequências, né, afetando as sociedades humanas. Próximo, por favor. E como colocado, essa discussão sobre qual é a resposta, a velocidade de resposta, a taxa de recuperação, né, dos sistemas florestais tropicais a perturbações, ele vem sendo aí tema de intensa pesquisa pela comunidade científica. Eu separei só alguns aqui, alguns artigos recentes, né, se a gente pode utilizar o sensoriamento remoto para avaliar essa recuperação, quais são essas taxas após a perturbação, qual é o papel, por exemplo, dos solos. Então, já existe aí um arcabouço de muita informação exatamente discutindo esse ponto que é crítico, como os sistemas florestais vão responder, ou já responderam no passado, com base no que aconteceu no passado, para o que pode acontecer no futuro. O próximo, por favor. Então, alguns pontos importantes, exatamente, né? Uma boa parte da literatura olha como a resposta da floresta se deu a eventos no passado, utilizando inclusive dados paleoecológicos, e boa parte dessa informação indica que o restabelecimento da floresta para um nível pré-distúrbio normalmente vai requerer aí de 2 décadas a quase dois séculos, né? Então, dependendo da variável que é mensurada, então isso indica que, apesar de a gente ter uma certa taxa de recuperação, essa taxa de recuperação é lenta e dificilmente ela atinge, num curto espaço de tempo, um patamar equivalente à etapa pré-distúrbio, né? E trabalhos recentes, como já colocado aqui na apresentação anterior, também vem sugerindo que esses episódios de seca e de calor extremo podem levar florestas através de zonas climáticas que geram um limiar de mortalidade de árvores. Então, isso implica que essa perda de resiliência, essa perda de capacidade de resposta, de velocidade de resposta, recuperação a distúrbios, ela vem sendo refletida em taxas decrescentes de recuperação a perturbações, e por isso que a gente vai indicando também que, além do desmatamento de corte raso, a gente tem um aumento da área de floresta no estado de degradação. Próximo, por favor. E lembrando sempre, como a gente colocou, a gente não pode dissociar esses sistemas, a resposta desses sistemas ecológicos dos sistemas sociais, né? Os sistemas chamados sistemas socioecológicos são interrelações do ser humano com os ecossistemas e são hoje centrais para o planejamento sustentável do uso da terra, e esses sistemas socioecológicos também experimentam constantes mudanças e processos de adaptação que estão relacionados à forma como a gente utiliza os recursos, mas também à gestão, à política, a governança traduzida de uma forma um pouco mais ampla, e as influências ecológicas e externas também a esses processos. Próximo, por favor. Bom, e aí a gente chega a esse ponto. Bom, se é necessário manejar, como manejar, ou como lidar com a questão, ou como melhorar a resiliência, ou manejar para a resiliência sistemas que estão se modificando, né? Então, esse também tem sido um outro tema de bastante pesquisa científica, né? Entender exatamente como é que a gente maneja ecossistemas em um mundo em mudança e de que forma a gente maneja para favorecer os processos de resiliência, ou seja, evitar que a gente chegue nesse tipping point apresentado pelo Carlos na apresentação anterior, e dessa forma também preservando os chamados serviços ecossistêmicos. O próximo, por favor.
E um dos artigos ele traz aí os princípios, né, alguns, ou tenta, com base, né, numa revisão ampla da literatura, com uma meta-análise, quais seriam os princípios para a manutenção ou para o aumento da resiliência dos ecossistemas, exatamente para evitar esse ponto de não retorno. E é muito interessante porque são, com base em artigos, né, de uma ampla gama de ecossistemas, foram elencados 7 princípios. 3 desses princípios estão relacionados às propriedades dos sistemas socioecológicos. Então, manter a diversidade e a redundância. Então, a gente precisa de muitas espécies e espécies que tenham funções semelhantes, porque se você perde alguma espécie, você tem como substituir aquela função. Você precisa gerenciar a conectividade, então processos na escala da paisagem são importantes. Então, a forma como o desmatamento ocorre, a forma como a degradação ocorre, corroendo esse tecido, né, da cobertura florestal é importante na escala da paisagem. E gerenciar aquilo que a gente chama das variáveis lentas, os feedbacks. Então, os processos que estão associados a características do solo, que são variáveis que respondem mais lentamente ao ciclo hidrológico, são as propriedades do sistema. Mas, entre esses 7 critérios, 4 desses critérios se referem à governança dos sistemas socioecológicos, né? Então, aí, entre os critérios estão promover o entendimento dos sistemas socioecológicos como sistemas adaptativos complexos, né? Então, manejo adaptativo, aprender no fazer e ser capaz de revisar, né, ter essa flexibilidade, essa avaliação e monitoramento é muito importante. Incentivar o aprendizado e a experimentação. Ampliar a participação social. Então, esse é um outro critério para favorecer a resiliência dos ecossistemas. Sem a participação social ampliada, a gente não consegue trabalhar com sistemas socioecológicos que hoje determinam, né, o destino da floresta. E promover sistemas de governança policêntricos, né? Então, isso é muito importante, sobretudo numa região como a gente colocou lá no começo, que é bastante heterogênea, bastante complexa. Essa heterogeneidade não é só dos sistemas naturais, mas também dos sistemas sociais. Então, pensar em governança policêntrica é um fator importante para trabalhar a resiliência dos ecossistemas. Próximo, por favor. Essa figura, eu não sei quanto que vocês estão conseguindo ver na tela, mas ela traz exatamente um pouquinho disso aqui, né, dessa separação dos critérios, né, quais são os processos chaves, né, propriedades chaves dos ecossistemas que precisam ser manejados, e aí diversidade, redundância, conectividade, as variáveis lentas, e os atributos chaves de governança que precisam ser trabalhados nesses sistemas que devem ser olhados como sistemas adaptativos complexos, de forma a gente manter esses sistemas resilientes e evitar chegar nesse tipping point. Próximo, por favor. Bom, e outro aspecto que eu gostaria de pensar, toda vez que a gente fala de biodiversidade é a minha área de trabalho, a gente pensa no número de espécies, né? Mas a biodiversidade, eu acho que talvez a perda mais esquecida, ou que a gente vê menos colocada em termos de espécies, a perda das interações, né? Então, essas redes mutualísticas, essas redes de interações biológicas, elas constituem aquilo que a gente chama da arquitetura da biodiversidade, e elas são particularmente importantes no bioma amazônico, né? Então, quando a gente perde essas interações ecológicas, né, não basta só contar o número de espécies perdidas, uma espécie se relaciona com várias, e a gente também fragiliza essas redes de interação, que são essa arquitetura da biodiversidade. Então, essas redes, elas são resultado de mecanismos de coevolução, são altamente heterogêneas, aninhadas, né, e construídas muitas vezes sobre laços fracos e assimétricos entre as espécies, né? Então, isso significa que, novamente, a gente não tem que olhar só o número de espécies, mas a gente tem que entender como essas espécies se relacionam, e muitas vezes a gente pode estar perdendo espécies-chave que sustentam essas redes de interações mutualísticas que geram essa arquitetura da biodiversidade amazônica. Próximo, por favor. Bom, então, essa conservação hoje, o manejo das florestas, ela tem que ter como base esses paradigmas de resiliência e de manejo dos ecossistemas. Manejo de ecossistemas para sustentar essa capacidade adaptativa e, ao mesmo tempo, apoiar o bem-estar humano, mesmo sob condições de incerteza e mudança, e o reconhecimento de que a gente precisa aprimorar a capacidade de adaptação desses sistemas socioecológicos. E também a gente precisa pensar em adotar uma abordagem prospectiva para moldar essas trajetórias de mudança, né? Então, o Carlos desenhou aqui dois cenários, né? A gente sabe qual é o caminho para chegar nesse cenário do tipping point. A gente precisa agora desenhar quais são as trajetórias para chegar num cenário alternativo a esse tipping point. Então, pensar um pouco também nessa prospecção de trajetórias futuras. Próximo, por favor.
Bom, então quais são as lições aí do passado e os caminhos para o futuro? Eu acho que também, novamente, e sobretudo as ciências sociais, a geografia, ela tem uma vasta literatura tentando entender historicamente o que foram as iniciativas, né, de desenvolvimento na Amazônia, os grandes projetos de desenvolvimento na Amazônia. Eu peguei só alguns deles aqui, que falam um pouquinho da política de desenvolvimento, impacto sobre o meio ambiente e saúde na Amazônia, com foco na região Tapajós, mas que, de certa forma, é amplo o suficiente para abordar a região amazônica, né? E uma das frases aí desse texto é exatamente: o contexto conflituoso das políticas públicas relevou a predominância histórica da exogeneidade, ou seja, foram sempre iniciativas exógenas, né, criadas fora da região amazônica, priorizando a ocupação regional com base em uma visão e um relacionamento externos à região. Então, hoje a gente precisa pensar em trajetórias endógenas, né, aquelas que envolvam efetivamente os sistemas socioecológicos da região amazônica. Próximo, por favor. Aqui eu vou passar muito rapidamente, mas essa aqui é uma linha de tempo aí desde 1930, quase 2008, né? E só para indicar basicamente que programas de desenvolvimento para a Amazônia não faltaram, né? O que faltou efetivamente foi considerar essa realidade local e foi considerar as necessidades dos povos amazônicos, né? Então esse processo ele realmente ele tem que ser incubado, ele tem que ser gestado, ele tem que ser codesenhado e cogerido pelas populações amazônicas. Próximo, por favor. E aí eu entro um pouquinho na questão da bioeconomia, né? O Carlos citou a bioeconomia como uma das estratégias, faz parte também da minha linha de pesquisa, né? Pensar exatamente na questão da biodiversidade. Eu atuo bastante na discussão da utilização de recursos genéticos, da repartição de benefícios, mas é importante a gente também reconhecer que dentro dessa discussão sobre bioeconomia, a gente tem aí várias controvérsias, né, mundo afora, porque vários países vêm implementando documentos, tentando definir suas estratégias de bioeconomia, e são diferentes visões, né? Então a gente tem aqui desde aquilo que eles chamam, né, dos vários tons de verde, né? Então é uma visão das ciências sociais sobre a bioeconomia para o setor florestal, né? Aqui tem um outro trabalho bem interessante, muitos deles fazem análise do discurso, né? Identificam diferentes narrativas, né? Desde um processo aí de, vamos dizer, de verdejamento de uma economia já existente, ou aquilo que é um desenvolvimento verde, ou até a própria estrutura do desenvolvimento sustentável. Então, mesmo dentro da arena da bioeconomia, o Brasil vai precisar também discutir o seu discurso, discutir os seus critérios, para a gente pensar um pouco também em todas essas controvérsias que hoje têm permeado o desenvolvimento da bioeconomia em outros países do mundo. Próximo, por favor. E esse é um artigo que eu acho que é bastante interessante nessa discussão, que ele menciona exatamente a característica de inovação inclusiva na bioeconomia, né? Para a gente pensar um pouquinho nos conceitos, quais são essas linhas de pesquisa, né? Então, identificar exatamente quais são os vetores, quais são as motivações dos processos, né, para o desenvolvimento dessa bioeconomia. Lembrando que a inovação é um jeito novo de fazer as coisas, mas a gente vai estar trabalhando com pré-condições, que são as instituições e outras circunstâncias que já estão instaladas, e pensar um pouco no objetivo, né, dessa inovação inclusiva, que deve ser melhorar as condições de vida daqueles setores da sociedade que são mais necessitados. Próximo, por favor. Então, reforçando um pouquinho essa mensagem da inovação inclusiva, né, a inovação na bioeconomia ela levanta questões de sustentabilidade ambiental, sobrevivência humana, justiça social e direitos humanos, né? Então, lembrando sempre que o objetivo deve ser melhorar a vida dos mais necessitados e daqueles que até esse momento participaram menos em todas essas estratégias de desenvolvimento para a Amazônia, como a gente viu nesses projetos do passado. E a gente precisa também, não há necessidade de ter um debate sobre os modos e sobre a ética da inovação, né? Então, como é que a gente desenha esses sistemas de inovação? Porque o desenho dos sistemas de inovação afeta o potencial desses sistemas para a inclusão e também quais são as premissas de valor que vão estar incluídas nesses sistemas de inovação. Próximo, por favor. E aí eu elenco aqui só para a gente debater, mas eu creio que meu tempo também já está correndo, né? Algumas questões transversais, né, que dizem a gestão da integridade ecológica, a gestão desses sistemas adaptativos, questões socioeconômicas e políticas, né? Como é que isso vai afetar a economia regional, a gestão dessas mudanças, o apoio à gestão. Próximo, por favor. A provisão dessas funções, bens e serviços para o desenvolvimento sustentável, mas pensando também em clusters, esses valores regionais, né? Então isso é muito importante, considerar essa região heterogênea, como já colocado inicialmente,
e os modelos e tecnologias inovadoras, né, e como é que a gente envolve as partes interessadas e dirige esses processos participativos. Por fim, próximo, já caminhando aqui para o encerramento, eu vou reforçar um pouquinho a mensagem que o Carlos colocou. Essa janela de oportunidade para as florestas tropicais, ela está se estreitando muito rapidamente. Se a gente pensar hoje em termos de mudança do clima, nós temos aí 3 a 4 décadas para atuar muito fortemente na redução dessas emissões. O papel das florestas é agora, é uma oportunidade que a gente tem de ganhar tempo e desenvolver tecnologias em outros setores, né, que são mais, onde a mitigação vai demandar mais inovação, como é o caso do setor de energia, transporte, etc. Então, a gente tem aí uma janela de oportunidade, mas que essa janela se estreita, porque a partir do momento que a mudança climática ela se torna mais severa, a gente diminui a resposta das florestas também em termos de assimilação do carbono e seu próprio potencial de mitigação. Então, essas florestas, elas podem sofrer, né, trajetórias que vão ser radicalmente diferentes, dependendo da gestão que nós vamos fazer nas próximas décadas. Então, esse é um processo para agora, né? Lembrando que a floresta responde, como eu já falei, a perturbações numa escala de décadas a centenas de anos, né? Então, qualquer mudança, ela vai depender exatamente de ser implementada agora para que a gente tenha uma resposta nessa janela de oportunidade que a gente tem. E, por fim, lembrando um pouquinho, já que é o que a ciência pode dar, que ciência e tecnologia, novamente, são essenciais, né, para ajudar a gerar e pensar esse plano de inovação inclusiva para a Amazônia e, ao mesmo tempo, combater ou fazer com que as florestas possam efetivamente contribuir para a mitigação das mudanças climáticas. Eu encerro por aqui e agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Muito obrigada. Obrigado a você, professora Mercedes. Excepcional a sua apresentação, assim como a do professor Carlos Nobre. Eu gostaria de explorar com vocês ainda alguns pontos, né, sobre tópicos que vocês trouxeram à conversa. Então, na apresentação do professor Carlos, ele passou, ao final, trouxe um tópico de bioeconomia circular, né, e eu gostaria, então, de convidá-lo para apresentar um pouco mais esse conceito do Amazon Green Deal, né, então, essa provocação que você fez. Então, mais alguns minutos para trazer essa consideração final e um detalhamento dessa proposta que o senhor trouxe a nós aqui nesse painel. Olha, a Mercedes cobriu muito bem muito que ela falou ali são pilares do que seria esse Amazon Green Deal. Eu também acredito que nós possamos inverter a trajetória, porque a floresta em pé ela tem um potencial econômico já demonstrado em alguns produtos muito maior do que remover a floresta. Então, nós precisamos mudar a cultura da exploração dos recursos naturais, exploração sustentável com a floresta em pé. Para reduzir o risco da savanização, nós precisamos zerar o desmatamento, eu diria assim, amanhã. E por que é possível zerar o desmatamento? Porque nós reduzimos o desmatamento para 4.500 km² e vinha caindo rapidamente. Já seria zero hoje, se nós continuássemos com aquelas políticas, seria perto de zero. E todo mundo hoje precisa restaurar as florestas. Um dos mais eficientes mecanismos de retirar gás carbônico da atmosfera é crescimento de florestas. Então, junto com mudar para energias renováveis e parar de queimar combustível fóssil, nós também temos que restaurar globalmente falando. O Brasil tem um enorme potencial. E parte dessa restauração podem ser sistemas agroflorestais, que eles mantêm um grande número de serviços ecossistêmicos. Um sistema agroflorestal muito desenvolvido, ele tem mais de 50% da biodiversidade da floresta ali ao redor, pode restaurar, pode absorver até 50%, 60% da quantidade de biomassa, de carbono. Então, lógico, a Amazônia brasileira, 800 mil quilômetros já desmatados, quase 400 mil degradados. Então, tem um enorme espaço para ter também um pouco desse espaço em sistemas agroflorestais cientificamente estabelecidos. Não monoculturas, sistemas agroflorestais com inúmeras espécies.
centenas e centenas de espécies. E até as populações lá da Amazônia que migraram, saíram de cana-de-açúcar no Pará, na Ilha de Marajó, pecuária, e mudaram-se para sistemas agroflorestais, os descendentes japoneses lá em Tomé-Açu, eles estão tendo uma rentabilidade, uma qualidade de vida muito melhor. Eles eram tudo classe E, e eles passaram na classe D, e muitos já chegaram na classe C, e muitos até conseguiram chegar na classe B, alguns chegaram na classe B. Então, esse é o caminho, mas o nível de agregação de valor pela industrialização ainda é muito pequeno. Sociedades desenvolvidas são sociedades industriais, em que a agregação de valor acontece no país. Tem que acontecer na Amazônia, tem que acontecer no Brasil. E tem que acontecer na Amazônia também. Não adianta a Amazônia só ser uma fornecedora de produtos, mesmo que sejam da biodiversidade, porque melhora a qualidade de vida, melhora, mas atinge-se padrão de classe média? Não, se não houver agregação de valor. Então, um modelo que nós chamamos de Amazônia 4.0, que a Mercedes tocou em pontos essenciais do que seria essas ideias da bioeconomia circular, porque é possível você industrializar produtos da Amazônia, gerando zero poluição, reciclando tudo, e de floresta em pé, com sistemas agroflorestais também, rios fluindo, que não é mais necessário grandes hidrelétricas na Amazônia. Nós temos um potencial de energias renováveis, solar, eólica e várias outras, muito grande. Então, esse é o modelo, e esse modelo, por exemplo, um primeiro exercício desse modelo, que nós já vamos fazer agora em 2021, é ir para a Associação das Mulheres Produtoras de Cupuaçu, da cidade de Belterra, ao sul de Santarém, e vamos capacitá-las para industrializar os produtos do cupuaçu e do cacau. Plena industrialização. Por exemplo, chocolates de altíssima qualidade, cupulate, vários produtos do cupuaçu. E é isso, nós vamos levar uma mini biofábrica super moderna, usando tecnologias da quarta revolução industrial, tecnologias muito avançadas, mas, porém, tecnologias baratas, tecnologias abertas, tecnologias fáceis de aprender. Essa é a grande vantagem dessas modernas tecnologias, indústria 4.0. Vocês aí da CNI certamente conhecem isso muito bem. Baratas, utilizáveis, abertas, amigáveis e duráveis. Então, essa um pouco a ideia de que nós estamos tentando começar a mostrar que é possível industrializar na Amazônia. Populações urbanas, nós vamos fazer exercícios também no final do ano que vem, um primeiro exercício na Universidade do Estado do Amazonas para alunos, para começar a mostrar para os alunos se tornarem empreendedores a partir do riquíssimo potencial. E, lógico, isso tudo tem que vir com um enorme embasamento de apoio de ciência e tecnologia. Mercedes terminou muito bem a exposição dela, destacando esse aspecto. Precisa ter contínua geração de novos conhecimentos. E também, e é um enorme desafio, que o único país do mundo que está avançando um pouco nesse desafio é a Nova Zelândia, com os indígenas Maori, que é você valorizar o conhecimento tradicional e tornar esse conhecimento tradicional algo que beneficie as populações tradicionais, mas nos beneficia a todos. O conhecimento tradicional dos povos, principalmente indígenas, mas também quilombolas, ribeirinhos, é muito grande. É muito grande de como tirar valor, seja econômico, seja social, seja cultural, estético e até espiritual da floresta. Então, esse é um desafio que nós certamente temos que vencer. Então, é esse o potencial. Bioindustrialização a partir da capacitação dos povos amazônicos com um grande apoio de ciência e tecnologia. E finalizo dizendo, isso não é só um desafio do setor público. É muito importante que a gente crie os mecanismos para que o setor privado apoie esse desenvolvimento, apoie a geração de ciência aplicada. No mundo inteiro, 85% dos gastos para gerar um produto que entra na economia é do setor privado. Então, nós precisamos também fazer essa união do interesse do setor privado, desde a escala lá das comunidades amazônicas até outras escalas, junto com investimentos em ciência e tecnologia do setor público.
Muito interessante. Ainda nesse ponto explorando, né, a professora Mercedes trouxe aqui um modelo de sistema complexo, né, então orientado a redes, né, por conta da resiliência, né, então a rede traz a resiliência e vice-versa, né, então você tira elementos nós da rede, você diminui essa resiliência. O professor John Sturman lá do MIT, ele traz uma visão de sistemas dinâmicos, né, ele fez aquele modelo que prevê o aquecimento global que foi apresentado na Conferência de Paris, né. Então, muito interessante como você colocou isso, né? Então, eu tinha basicamente duas perguntas, né? Uma o professor Carlos já meio que respondeu. Se existem exemplos ou referências, estudos internacionais, comunidades tradicionais que foram valorizadas e transformados em novos modelos de negócio, enriquecimento da população local, né? E como esse sistema... Então, a segunda pergunta seria... como esse sistema dinâmico pode ser revertido? Porque o John Sturman coloca que o aquecimento global depende da questão da reflorestamento, diminuição de queimadas, né? Como o professor Carlos colocou aqui, que a gente tem que reduzir isso a zero, né? E no seu modelo você coloca que esse é um dos gatilhos, quer dizer, o aquecimento global é um gatilho para a questão do deflorestamento, né? Então, como a gente pode reverter esse sistema complexo? Começar, se me permite, trás para frente, pegando um pouquinho aí no final da sua pergunta, né, e a relação entre florestas e mudança climática, né. Então, novamente, a gente comento muito que hoje o mecanismo, né, mais eficiente, testado aí por milhões de anos de evolução para sequestro de carbono, de CO2 da atmosfera, é a fotossíntese, né. Então, a gente depende efetivamente desses sistemas florestais funcionando para sequestrar carbono, incorporar esse carbono em biomassa e fazer com que essa biomassa permaneça por um longo tempo, seja no sistema, ou seja na forma de produtos madeireiros de longo prazo também, que isso é utilizado em alguns países, como, por exemplo, construção, edificações, etc., que é a substituição de materiais, né? Mas, por outro lado, esse dreno, né, essa capacidade de sequestrar carbono da atmosfera, é influenciado pelas condições ambientais. Então, num ambiente que vai se tornando mais quente, mais seco, a resposta fisiológica é uma resposta de redução da fotossíntese, né? Então, ao mesmo tempo que se a gente não olha muito rapidamente a questão da mudança do clima, a gente começa a minar, a reduzir o potencial de uma das soluções, talvez, mais rápidas que nós poderíamos lançar à mão, que é exatamente a questão das florestas ou sistemas naturais ricos em carbono, não são necessariamente florestais, a gente tem o Cerrado brasileiro também, que é um sistema bastante rico em carbono e capaz de sequestrar mais carbono nos seus sistemas subterrâneos, né? Então, a gente tem esse fio da navalha que é importante a gente considerar. Quanto mais tempo a gente demorar para atuar, menos é o potencial de sequestro de carbono que essas florestas têm. Então, isso realmente demanda, essa janela de tempo é muito importante. E essa janela de tempo, com uma tecnologia que evolutivamente já está testada, é o que nos ganha tempo para a configuração de outros sistemas, né? Eu tenho destacado muito que a fala, né, do presidente da China, né, na Conferência das Nações Unidas em setembro, ela realmente é para a gente prestar atenção, né? Porque a China vai manter o pico das suas emissões até 2030 e vai objetivar a neutralidade de carbono até 2060. Quer dizer, que dentro dessa janela de tempo que a gente tem para atuar, a China está colocando um programa massivo de trilhões de dólares para fazer essa virada da chave da economia chinesa, né? Olhando a redução das emissões e o aumento do sequestro. E parte desse aumento do sequestro é plantio de florestas, né? Então, que é uma coisa que nós já temos, a gente já tem a solução que o mundo inteiro está procurando. E a gente está jogando essa solução de volta para a atmosfera com as queimadas e com o desmatamento, né? Então, eu acho que esse ponto é importante da gente lembrar que a gente não tem eternamente essa solução na mão. Essa solução ela tem um prazo de validade, esse prazo de validade é dado exatamente pela mudança do clima, né? Quanto mais acentuado, menos resposta a gente vai ter de assimilação de carbono e correndo o risco ainda de ter a emissão desse carbono que estava em outros reservatórios, né? Como é o caso aí das emissões de metano, etc., de outros compartimentos. O outro aspecto que você colocou é de cadeias produtivas que já beneficiaram comunidades tradicionais, né? A gente tem alguns exemplos, talvez o primeiro exemplo aí é o chá de Rooibos, que foi o primeiro que gerou efetivamente repartição de benefícios, mas acho que esse é um ponto que eu gostaria de destacar, e eu sei que é uma preocupação também da CNI, porque a CNI também participa, né, do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, a gente resolver o marco regulatório, né, do acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios, né?
Então, acho que esse é um gargalo que o Brasil tem, e eu hoje falo que esse pequeno espaço de tempo que nós temos, a gente vai ter que ser multitarefa, né? Então, é uma cesta de atividades. Você tem que combater muito fortemente o desmatamento e a ilegalidade. É muito difícil atividades legais prosperarem num ambiente onde a ilegalidade tem todas as facilidades, né? Então, é uma competição já de cara bastante injusta. Então, você precisa atuar muito fortemente e rapidamente nessa contenção do desmatamento, a contenção das queimadas, da exploração ilegal dos recursos naturais na Amazônia. Você tem, ao mesmo tempo, todo esse desenvolvimento de conhecimentos, como é que você valoriza essas cadeias produtivas. E você tem toda uma terceira frente, que é importante também de ser debatida e resolvida muito rapidamente, que são as questões regulatórias e que são as questões de gestão. Porque, no momento, a gente tem uma situação em que é vamos dizer assim, um conflito, muitas vezes, entre os entes federativos, entre aquilo que a gente vê na esfera federal, aquilo que a gente vê que é a ambição natural e legítima dos estados em termos de desenvolvimento, e o que está acontecendo nos municípios e depois nos pequenos grupos sociais. Então, eu diria que hoje a gente não tem tempo a perder e precisa trabalhar em várias frentes diferentes para fazer isso funcionar. Você pensar somente em valorar a floresta sem combater o desmatamento, você está, ao mesmo tempo, procurando valorizar os seus ativos e perdendo os seus ativos. É uma estratégia que não faz sentido nenhum, né? Então, essas duas frentes têm que andar juntas, e a terceira frente que é importante, que é a questão dos marcos regulatórios e da clareza, transparência e segurança jurídica para que isso possa acontecer. Muito bacana a percepção de que o problema ele é complexo e a solução também, né? Ou seja, não existe uma solução mágica, na verdade, tem que ter uma governança de ações combinadas que revertam, então, essa situação. Bom, eu queria agradecer a participação, então, da professora Mercedes Bustamante e do professor Carlos Nobre nesse painel tão rico, e agradecer também a participação dos participantes que estão aí no site da Amazônia 21.org, e dos canais da CNI e dos parceiros. Então, novamente agradecer, né, teve uma queda aqui de sinal, vocês sumiram, voltaram agora. Agradecer novamente a vocês dois, foi uma honra estar com vocês aqui nesse painel. Aprendi muito, né, a indústria tem muito a aprender com vocês e a trabalhar juntos para resolver essa questão que tanto importa a nós, né, como brasileiros e cidadãos do mundo também, né. Então, obrigado novamente. Então, agradeço aqui a atenção de quem participou então, nos canais aqui da CNI, da Amazônia 21.org, e assim, então, declaro então, o final desse painel. Na sequência, teremos, então, o painel Amazônia no contexto internacional. Obrigado, boa tarde.